Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos falar para vocês sobre de quem é a responsabilidade por fazer a higienização dos equipamentos médicos antes da manutenção. É uma discussão aí que a gente vê em vários grupos, tem vários argumentos, mas isso é uma questão muito simples, como a gente vai mostrar no vídeo, e para isso é importante que a gente tenha vários conceitos. Por exemplo, os conceitos de limpar, desinfetar, esterilizar, o que é o conceito de áreas e artigos críticos, não críticos e semicríticos. Tudo isso é muito importante conhecer porque ajuda a gente no vocabulário adequado para conversar com a enfermagem, principalmente porque ele é o nosso, esse grupo, né, a enfermagem, é o nosso maior parceiro dentro do hospital. Para quem quiser conhecer com mais detalhes os conceitos que eu comentei agora, clica aqui e vai nesse vídeo que você já vai pegar todas as definições, todos os conceitos importantes para você aprender a se comunicar com pertinência. Mas antes de começar, eu quero mandar alguns recados aqui. Esse é o último vídeo do ano, ele está sendo feito com o apoio da Protec, aqui desse monitor, o R12, fabricante desse monitor, que eu vou usar para ilustrar também uma parte da resposta que eu vou dar. Queria avisar que o ano que vem a gente vai lançar uma plataforma que vai ajudar vocês a terem acesso a mais conteúdo gratuito. Inclusive, o primeiro evento do ano vai ser um curso que nós vamos fazer em 12 meses sobre o programa de manutenção de equipamentos médicos, baseado nesse documento da Organização Mundial da Saúde. Serão 12 cursos e no final vai ter uma avaliação com certificado também. Um outro ponto importante é que a IBSER lançou um edital para mais um concurso público que vai envolver profissionais da engenharia clínica. Lembrando que a gente tem na plataforma Hotmart o curso preparatório para o concurso da IBSER. A gente deve incluir mais aulas nesse curso e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser acessar diretamente a plataforma. Quero aproveitar e agradecer os alunos do curso de gases medicinais. Foram 4 turmas experimentais onde a gente aprendeu bastante com o feedback dos alunos e agora sim a gente vai gravar o curso completo, já considerando todas as dúvidas, todas as necessidades desses alunos e também vai ter uma avaliação final para quem quiser verificar o aprendizado durante esse curso. E para terminar os avisos, eu queria dizer que nós temos um grupo no WhatsApp, o link está aqui na descrição, se você quiser participar, é aberto e o único pedido que a gente faz é para seguir as regras ali do grupo, para não deixar a coisa virar uma questão puramente comercial. O interesse realmente é que em grupo a gente possa aprender mais. Bom, então, para a gente começar, roda a vinheta que a gente vai explicar direitinho como é que a gente pode organizar essa questão da higienização de equipamentos médico-assistenciais antes da manutenção. Bom, pessoal, para a gente pensar isso com clareza, eu parto do seguinte princípio e recomendo que vocês partam do mesmo princípio. Os procedimentos de higienização, eles estão descritos nos manuais de operação. Se você for ver aqui de cara, esse equipamento aqui da Protec, já está escrito aqui no corpo do equipamento. Siga as instruções para a utilização. Então, como tudo que está no manual de utilização é função do operador, fica implícito que a função de limpar, desinfetar ou esterilizar deve ser coordenada pelo operador. E esse equipamento ele deve ser enviado para manutenção ou para engenharia clínica, previamente limpo ou desinfetado ou esterilizado, como recomenda o manual de operação. Um outro ponto importante é que a gente tem na NR32 uma recomendação clara, que nenhum equipamento deve sofrer procedimento de manutenção sem que esteja adequadamente, vamos dizer, higienizado, né, de acordo com os detalhes. Então, por exemplo, vamos analisar esse monitor aqui. A gente sabe que o Covid e a tuberculose são doenças transmissíveis via ar. E a gente sabe que tem muitos hospitais que têm UTI que não tem recirculação ou renovação do ar ambiente. Então a gente tem que pressupor que esse equipamento que ficou numa UTI por um período, sei lá, 24 horas, 36 horas
em utilização, que a superfície dele pode eventualmente estar contaminada com algum aerosol que venha se depositar na superfície. Então é claro que, apesar dele não entrar em contato direto com o paciente, é possível, a gente deve esperar que a superfície dele tenha depositado algum material. Então, no meu ponto de vista, a desinfecção de superfície deve ser aplicada claramente, né? E esse equipamento ele tem um detalhe interessante que se refere, por exemplo, ao módulo de EtCO2, que vai analisar ali a quantidade de CO2 que tem no ar exalado. Eu já expliquei em vídeos anteriores que esse módulo de EtCO2 do RD12, ele é um módulo chamado de side stream, ou seja, eu tenho que utilizar esse conector. Esse é o conector, essa é a linha de amostra, e esse aqui é a armadilha de água. Então, o que esse aparelho faz? Ele vai pegar do ramo exalatório, ele vai sugar uma amostra do ar exalado e vai fazer essa análise usando lá o infravermelho, como a gente já explicou. Então, é claro, né, que esse componente aqui, inclusive, ele é feito de um material que, se eu não me engano, é policarbonato, que suporta a esterilização tanto a vapor 121 graus como 134 graus. Então, esse item aqui, ele deve ser esterilizado, não tenha dúvida. E a gente não tem condição de fazer isso. Quem tem condição de fazer a esterilização é o pessoal da Central de Material e Esterilização. Quando a gente vai aqui para a linha de amostra é uma por paciente, essa não tem o que fazer, é descartável. E aqui, a armadilha de água, né, ou water trap, o próprio fabricante já diz que é por paciente. E uma dica interessante, não é uma dica, uma observação interessante, a importância de ler o manual, é que esse dispositivo aqui, dentro dele, ele tem um material, não vai dar para ver, mas lá dentro tem um material que é hidrofóbico. Então, se você mergulhar esse material em qualquer líquido, esse material hidrofóbico vai ser saturado, vai acabar obstruindo. Então, assim, ou seja, é um por paciente, não tem, é a própria recomendação do fabricante. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo limpeza e desinfecção de superfície, limpeza, isso aqui pode passar possivelmente, né, dependendo da rotina de cada hospital, pela termodesinfectora, então ele vai passar por uma limpeza, uma termodesinfecção e finalizando com a esterilização, que normalmente é feito com traqueias como essa de silicone. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo nesse aparelho aqui, que é um Servo 900, antigo, velho, está fora de mercado já, mas tem alguns detalhes nesse equipamento que é importante, não só que a gente conheça, né, os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização, mas que a gente se certifique que o usuário está fazendo a coisa certa nesse sentido. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui como é que era aqui o Servo 900. Primeiro que ele já vem aqui, ó, na testa dele, rotina de limpeza, tá? Então, é importante fazer a leitura e entender. Mas como eu conheço esse equipamento aqui, eu já trabalhei com ele algumas vezes, eu queria mostrar alguns detalhes para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, é o ramo inspiratório. Então, essa pinça aqui, ela fecha, então ela corta o fluxo. Ela abre, ela permite o fluxo. Todo esse material de borracha aqui, entre um paciente e outro, isso aqui deveria ser desmontado, isso aqui sai aqui. Deixa eu mostrar aqui, isso aqui sai, né? Então tudo isso era desmontado, metal, 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 borracha, 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 borracha. Então essas borrachas, todas elas eram desmontadas e iam para a esterilização. Agora, aqui tem um detalhe importante, isso aqui são dois transdutores de fluxo, esse e esses dois trabalham em conjunto. Se você observar aqui, tem um número de série, esse aqui é o 19389-4 e esse também, 19389-4. Já aqui, ó, é o 111054 e esse aqui é o 209185, ou seja, essa montagem está errada. Então, por isso que é importante a gente trabalhar junto com a enfermagem. E esses materiais de borracha aqui, a recomendação era que a gente trocasse isso a cada 1000 horas. Então, o que acontecia? O monitor tem o ventilador tem um orímetro aqui atrás. Então, o que acontecia?
a enfermagem. A gente trocava esse sistema seguindo o número de horas, mas a enfermagem acabava não, vamos dizer assim, devolvendo esse kit para o mesmo equipamento. Então acabava virando uma bagunça total. Por isso, reforçando mais uma vez que a gente tem que ter vocabulário, a gente tem que ter conhecimento para a gente poder se comunicar com mais exatidão com a enfermagem e compartilhar essa responsabilidade. Então, olha só, eu vou deixar na descrição o link para o manual do RD12. E lá nesse manual você vai ver que o fabricante detalha os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização que o equipamento pode e o que não pode acontecer. Então, por exemplo, inclusive, ele menciona aqui alguns produtos químicos, o álcool etílico 70, o isopropanol, o glutaraldeído, a cloexidina ou qualquer outro aldeído que você queira utilizar. Ou seja, ele está dizendo que, vamos dizer, a carcaça do equipamento é compatível com todos esses produtos químicos, para fazer essa desinfecção química. Então, para finalizar, pessoal, a dica é o seguinte: primeiro, conhecer os conceitos. Tá? Se você não tem conceito, você não tem comunicação. Só vai haver comunicação entre duas partes, se as duas partes pertencerem ao mesmo núcleo de conceitos. Então, vai lá no vídeo, aprenda lá o que é limpar, desinfetar, esterilizar, o que são áreas críticas, não críticas, semicríticas, o que são artigos críticos, não críticos, semicríticos. Leia o manual para você entender em detalhes a recomendação do fabricante e leve essa discussão para a enfermagem, preferencialmente através da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e também da enfermagem de educação continuada, porque pode dar uma parceria muito boa esse trabalho em conjunto, engenharia clínica e educação continuada. Bom, pessoal, então era isso que eu queria comentar. O último vídeo do ano foi esse. Quero agradecer demais a todos os apoiadores do canal, em especial a Protec, porque ela ajudou a gente bastante, abriu a fábrica dela para a gente poder analisar, conhecer mais detalhes. A gente deve voltar lá esse ano que vem, próximo ano, 2025. Então eu peço que você mande aqui nos comentários, sugira novos vídeos. Se tem alguma coisa que você queira saber a mais da fábrica, é só mencionar, que a gente vai ter o maior prazer de ir lá descobrir, entender e trazer para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, comentar, porque isso tudo ajuda demais a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes, e isso é bom para todo mundo. Não é só para a engenharia clínica, para o hospital, para os profissionais, mas principalmente para o paciente, que é o objeto final da nossa profissão. Então é isso aí. E no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu!